Salve, salve, devoto, no oferecimento dos estúdios Apollo 99 com a gente. Afinal de contas, aqui nos estúdios Apollo 9, você vai poder gravar os seus cursos, rapaz, em altíssimo nível. Sabe por quê? Porque nos estúdios Apollo 9, nós damos a qualidade que você precisa com ambiente inspirador, preço justo, versatilidade e o melhor, localização. Vamos dar vida às suas ideias? Vem comigo para os estúdios Apollo 9. A Go Life Saúde é a melhor assistência de saúde no mercado, né, meu amigo? São R$ 1.200 de reembolso e medicamento, telemedicina ilimitada. Além disso, eu tenho auxílio exame e auxílio consulta para você. Igualzinho na Unimed, as consultas online ilimitadas vão ajudar você a manter sua saúde em dia. Planos individuais e planos para a família toda, onde? Somente na Go Life Saúde. A Academia de Futebol do Galo é um negócio de alta rentabilidade para você. Somos mais de 90 escolas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Afinal de contas, temos unidades até nos Estados Unidos. Você vai ter todo o apoio logístico de trabalho e, inclusive, administrativo para você fazer o seu negócio crescer de verdade. Aqui só tem academia que está voando. Não jogue fora essa oportunidade. Bora comigo e venha de Academia de Futebol do Galo. Rapaz, o Portal Autoshop é o maior portal de seminovos de BH e região. Estamos localizados na Avenida Pedro II, 1900, no Carlos Prates. E na Operação Negócio Fechado, seu carro agora com pagamento apenas para setembro. É com 120 dias para pagar. É o maior estoque de BH e região. E aqui nós temos a melhor avaliação do seu usado. Tudo isso com o apoio da C6 Auto. A importadora elétrica brasileira está desde 1957 entregando o que existe de melhor para você. Somos líderes no Mercado Livre. Afinal de contas, temos ofertas exclusivas onde nós parcelamos para você de até 12 vezes. E o melhor, materiais elétricos com 40% de desconto. Aqui você pode confiar. Pode vir procurar a importadora elétrica Brasília. A Carvisa é a melhor proteção veicular do Brasil. E isso você já sabe. Afinal de contas, a adesão é zero. A proteção para SUV a partir de R$ 80. Para carros a partir de R$ 69 e motos a partir de R$ 49. Cobertura nacional de até 100% da tabela PIP. E eu garanto para você qualidade, atendimento e prestação de serviço. Proteção contra furto e roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para vidros. Chaveiro, rastreamento, carro reserva e auxílio combustível você tem. Atenção, a assistência é 24 horas em todo o território nacional na Carvisa. Bora falar de Galo, bora resenhar e bora começar o nosso papo falando com o Cuca. A falta que o Coelho fez para o clássico. Vamos entender o que o Cuca disse sobre isso, saca só. Sim, 7, porque você está acostumado, ele é um dos melhores, se não o melhor jogador em desempenho. Nossa, e fez falta, a gente utilizou as peças que tinham dentro do que a gente imaginava. Demos uma chacoalhada forte neles para a segunda etapa e eles responderam bem, competiram bem melhor, bem mais. Cara, o Coelho é um dos melhores jogadores do Atlético e o Cuca, quando ele fala isso, ele tem razão, assim, aquela razão completa, total e serena. Se você olhar e analisar os números do Coelho, você vai enxergar isso de forma muito clara. O Coelho, ele entrega muita vontade, ele entrega bons toques, passes decisivos, faz gol. Ele não é um jogador nosso, o jogador mais completo do campeonato. Não, lógico que não. Mas ele é um ativo importante demais pro Atlético hoje em dia. Essa ponta esquerda que ele faz, puxando a bola, atrevido, indo pra cima, indo pra frente, não desistindo, jogando na esquerda, jogando na direita, o cara se entrega o jogo todo. E nós necessitamos de jogadores com este nível de comprometimento. E o Coelho, ele tem este nível de comprometimento. É aqui que o grande lance reside. É aqui que a coisa acontece. Porque o Coelho, ele não é só, aí brincadeira à parte, mas chamando a atenção, ele não é só um rostinho bonito. Ele é um cara que se entrega em campo. Ele luta muito. Ele batalha, até porque ele é feio pra danar, né? Ele batalha demais. E assim, cara, craque ele não é. Mas, Rap, então hoje como é que nós estamos nivelados por baixo, hein? Você tá falando de um cara que não é craque, que faz a diferença, cara, mas o futebol sempre tem seus motores. O craque do time é o Hulk. O homem de qualidade do Atlético é o Scarpa. A força e a garra, você vai trabalhar com o Lianco. Você tem um outro motorzinho que é o Rubens. Então você tem jogadores que são motorzinhos do clube, que ele faz o time girar. Então é um Rubens da vida, um próprio Scarpa e hoje o Coelho. Esses três são os motores. Quando esses três jogam bem, o Atlético vai bem. Quando esses
esses três jogam, ninguém para o Atlético. Porque aí você vai entregar a bola redonda pro Rony, você vai entregar a bola redonda pro Hulk, o Lianco vai trabalhar menos, entende? Então você vai ter um time mais ativo e o Coelho entrega esse tipo de comprometimento. Bom, vamos ver o que o Cuca falou sobre Rony e o posicionamento. Bora lá. Tá, mas assim, são situações de serem analisadas, né? Hoje era um jogo que, se você trabalha com os dois atacantes por dentro, você vai ter um prejuízo enorme no meio-campo. Você vai ter que sacrificar um deles para voltar, porque os volantes do Cruzeiro saem bem nos jogos, principalmente em casa. Então, quando a gente coloca ele pelo um lado do campo, tenta achar pelo outro, para usar da velocidade, ele estourou na cara do gol no primeiro tempo, né? Bateu, o Cássio pegou bem. Não são muitas oportunidades que você vai ter nesse jogo especificamente, assim, pelo contexto de tudo que eu já falei. Mas ele foi um guerreiro, ele ajudou muito, não teve vaidade, né, de querer jogar lá na frente, fazer o gol. Quando precisou abaixar a linha, ele baixou. E tem jogos que é assim, né, que você tem que valorizar muito o adversário, os jogadores, né, tudo que eles fizeram na partida. Apesar da gente não ter ganhado o jogo, mas pelo contexto geral, o empate para nós não é ruim. Depois tem o segundo jogo lá na Arena Nossa, aí a gente vê como é. E assim, a grande realidade é que o Atlético, ele estava completamente... ele não estava desfalcado. É muito importante a gente falar a realidade. Desfalcado ele não estava. Mas o Atlético, cara, estava morto. O Atlético não consegue colocar a equipe ideal. O Atlético não consegue... e colocar a equipe ideal, eu falo fisicamente, tá? O Atlético não consegue. Não adianta a gente brigar aqui. Olha o que tá acontecendo no Atlético. Vamos lá. Você tem o Everson, beleza. O Lianco voltou agora, ainda foi bem no jogo. Júnior Alonso tá pregado, cara. Ele tá fazendo a 10ª partida seguida. Estão matando o Júnior Alonso. Ele jogou abril e maio todinho. O Natanael, ele descansa. Você vê que ele jogou bem ontem. Você vê que ele jogou bem. O Arana tava voltando de lesão. Machucou rapidinho. O Alan Franco voltando de lesão. O Gabriel Menino tava voltando de lesão. O Igor Gomes é reserva no Galo. Ontem foi utilizado, mas ele é reserva. Aí o Scarpa sacrificado, e detalhe, o Scarpa ontem, em 4 bolas disputadas embaixo, ganhou as 4. Em 4 bolas disputadas aéreas, ganhou 3. Sendo que deu 3 passes decisivos, passes que realmente colocavam o jogador em condição de bater pro gol, em condição de fazer. O Scarpa tá jogando bem, mas ele tá sozinho. O Rony, muita vontade, mas ele não entrega. O Hulk não consegue receber uma bola livre. Ele sempre tem 3, 4 em volta dele. Então o time do Atlético tá muito abalado fisicamente. O Atlético não consegue colocar em campo os seus melhores e os reservas são ruins. A verdade é essa. É chato falar isso, Mas os reservas, olha pra você ver. Você vai pôr o lateral direito, Saravia, beleza, ok. Você vai pôr na esquerda o Caio. Não funciona. Aí você vai pôr no meio campo ali o reserva, que é o Gabriel Menino, que entrou ontem, não funciona. O Igor Gomes, que é reserva, que entrou ontem, não funciona. Tão mal. Aí você vai pôr o Patrick, que é um menino, começando, você tem que ver o que vai ser dele, que ainda não mostrou nada, até jogou legalzinho. No ataque, o Júnior Santos tá vindo de lesão. Pra mim até que fez alguma coisinha, mas e só? Você tem um João Marcelo que você não sabe o que é feito, Palácio, Bernard, que vem numa crescente, mas ontem o Cuca optou por não utilizá-lo. Então assim, cara, o time do Atlético reserva é ruim. E aí quando você precisa acionar, quando você precisa mudar o status quo do jogo, você precisa fazer uma modificação, não, vamos pegar aqui e modificar, você não consegue. Então o Cuca ele vai inventando por jogo, tentando criar situações para poder melhorar, mas ele não tem as peças. Não é à toa, gente, que o Galo precisa de uns 3, 4 reforços, um zagueiro, 2 volantes e um meia pelo menos, já que o Dudu pode jogar de ponta esquerda. É assim, dentro da notícia, inclusive vou dar aqui mais tarde. Então assim, cara, não há como você ter uma tranquilidade, você ter uma serenidade de montar uma equipe, ir pra cima e sentir confortável, igual o Cuca precisa. O Cuca não é um cara retranqueiro, quem conhece o Cuca sabe. Ontem ele jogou retrancado, por quê? Ele jogou fechado, por quê? Porque ele sabia as peças que ele tinha. E detalhe, ele não armou o time ontem para jogar retrancado. Esse foi um erro cometido por análise tola. Ele jogou um time para jogar defensivo, mas jogando no contragolpe, não só para se defender, como foi o jogo. O jogo ontem, ele até tomou um viés, e é uma realidade, de você só se defender mesmo. Você tem razão. Mas você sabe por que isso aconteceu?
é bem simples de te explicar e eu vou te explicar agora. O Atlético passou a somente se defender pelo seguinte: a partir do momento que o Rubens foi deslocado para a lateral esquerda e o Gabriel Menino entrou, o Atlético perdeu a efetividade do meio-campo. Porque o Rubens marca pressão, o Gabriel Menino não marca pressão. O Gabriel Menino, hoje, vamos falar a verdade, ele funciona muito mais como lateral direito, um meia, que como um segundo volante de saída, que marca, ajuda. E o Rubens era o primeiro volante praticamente ali junto com o Alan Franco. Os dois iam fazer a primeira volância, mas marcando agressivo, tentando roubar a bola lá na frente para poder travar o jogo do Cruzeiro, porque os volantes do Cruzeiro têm boa saída. Então eles iam tentar fazer esse tipo de jogada, como o próprio Cuca disse, e não conseguiu. Por quê? Porque você deslocou, o Gabriel Menino foi. Então o Atlético, perdeu o ritmo, perdeu o volume, perdeu o que empolgava, perdeu aquilo que acrescentava, perdeu aquilo que poderia ter feito o Atlético ser diferente no jogo. Então, assim, cara, o posicionamento do Atlético ele foi mudado e aí o Atlético perdeu o meio de campo, o arame liso passou batido. Bom, vamos ver a entrevista que o Lianco deu falando sobre ele e o jogo. Vamos escutar ele. A gente veio para ganhar, a gente veio para jogar, mas foi a circunstância ali do jogo. Acho que quando um time está jogando dentro de casa, com o estádio a teu favor, acho que isso conta muito, né? Então, obviamente, eles tiveram um pouco mais de força quanto a isso, mas foi como eu falei, a gente veio para jogar, viemos para ganhar, jogar do jeito que a gente sempre joga, só que a gente tem que se habituar da forma de tudo que está acontecendo durante o jogo, né? Então, foi um jogo que eles tiveram a maior parte do jogo com a bola, mas em momento nenhum acho que não teve nenhuma chance clara de gol. Foram lances que aconteceram e acabaram finalizando, mas isso mostrou também para o nosso grupo o quanto a gente também é forte defensivamente, e sair daqui com empate, obviamente a gente queria a vitória, mas sair com empate fora de casa, num clássico, é importante também. É isso que eu ia perguntar, Lianca, a confiança, né? Porque você falou muito bem, o Atlético foi acuado em alguns momentos, mas não tiveram uma grande chance, né? A defesa muito bem postada. Isso para vocês eleva a confiança mais ainda do setor defensivo não tomar gol, né? Com certeza, foi o que eu falei, eu acho que vai de cada jogo tem uma história diferente. Eu acho que dava para sentir também a torcida, o quanto eles queriam fazer um gol na gente, o quanto eles queriam ganhar por coisas, né, passado e o tempo já também que eles não ganham da gente aqui dentro. Então acho que isso tudo ajuda também eles, né, porque o time que está jogando em casa, como eu falei, vem mais forte, com o estádio ao teu favor. E então a gente teve que se habituar ali no jogo, a gente teve que mudar, o Arana teve que sair cedo. Então acho que já muda uma tática muito cedo do que a gente também tinha planejado. Então a gente teve que jogar o jogo. O jogo foi esse, o jogo exigiu da gente defensivamente. Mas fomos felizes também. Acho que a gente tem que, obviamente, como eu falei, a gente queria a vitória, a gente vem para jogar. E a gente tem que mudar o jeito conforme a banda toca, né? Então, graças a Deus saímos sem um gol. Então, acho que a parte defensiva também mostrou pra gente o quanto a gente também é forte. Você falou que eles queriam fazer um gol de qualquer jeito. De fato, desde 2017, como mandantes em jogos do Campeonato Brasileiro, eles não fazem um gol no Galo, eles não comemoram um gol no Galo na arquibancada ainda. Tá certo, ficou 3 anos na Série B, o Atlético não tava. Mas hoje aqui, a conversa dele era o que? Na gente vocês não vão fazer gol, não vai fazer. Lá na frente talvez deixe pro Hulk resolver, pro Rony resolver, mas gol não ia tomar. Então, inclusive o Rony até, né, no final do jogo ali tirando uma na lateral, vibrando. Então acho que estava todo mundo com o mesmo objetivo. Todo jogo a gente não quer tomar gol, isso é óbvio. Mas quando você joga num clássico, acho que vai muito além de só 3 pontos no Brasileiro, né? Eu acho que vale muito mais outras coisas também. Cara, vamos lá, sobre a fala do Lianco, vamos trocar essa ideia que eu acho que é interessante. O Lianco, na hora que ele atribui alguns fatos, né, o Atlético defensivamente, todo mundo tá brigando e tal, isso mostra comprometimento de todos. Isso é importante. Você vê que o Rony, essa buscada que o Rony deu no final do jogo, realmente é isso, todo mundo comprometido. Ontem o Atlético não estava conseguindo jogar bem, ontem nós não conseguimos fazer o time rodar, ontem por falta de peças nós não conseguimos colocar o melhor Atlético possível, e mesmo assim com cansaço nós conseguimos ainda sair com empate. A verdade é que o Cruzeiro jogou melhor, a verdade é que o Cruzeiro atacou mais, a verdade é que o Cruzeiro foi mais agressivo, mas também a grande realidade é que o Cruzeiro no final das contas ficou indo em cima, e fez mais do que nada. O Cruzeiro não foi aquele adversário que nós tememos. O Cruzeiro não foi aquele adversário que a gente falou, ih, rapaz, vai dar ruim.
Esse chegar com tudo, não, agora vai golear. Não teve nada disso. Não teve nada disso. Tanto que o Bruno Fux, o Lianco e o Natanael, que na minha opinião fizeram uma linha de 3 formidável, fecharam o espaço. Não permitiram que houvesse ultrapassagem, não permitiram que o Cruzeiro chegasse ao gol do Everson, onde o Everson tinha que fazer 2, 3, 4 milagres. Essa é a verdade. E aí mostra também, e esse é o ponto, que quando o ataque não tá operante, a defesa, a gente talvez possa contar com esses 3 na defesa. E o Júnior Alonso, velho, o Júnior Alonso tá vindo numa sequência bizarra. Dá um descanso pro Júnior Alonso pra você ver, ele joga em alto nível. Ele não dá conta mais de jogar todo dia. Não dá, pra mim é evidente. Eu ainda falei, descanso, Júnior Alonso contra o Caracas, gente. O Júnior Alonso não vai conseguir jogar em alto nível com o Cruzeiro. E não conseguiu. Por quê? Porque tá morto. Você vê que na corrida ele perdia todas. Por quê? Porque o cara tá exausto. O corpo dele não é uma máquina, infelizmente, né? Bom, vamos falar sobre o Caixa e a opinião que ele deu sobre Atlético e Cruzeiro. Vamos escutar o homem. Dono do gol, transmitiu o primeiro tempo. Como é que você observa o placar final desse clássico, a atuação dos dois times e o resultado, Mário? Olha, Cirilo, eu achei que o resultado foi muito bom para o Atlético. O Cruzeiro foi superior. O Atlético não conseguiu jogar no primeiro tempo, teve uma chance única com o Rony, que bateu muito mal na bola, sem problemas para o Fábio defender, e veio o segundo tempo também. O Cruzeiro manteve uma maior força, um melhor futebol. Eu queria até estar falando o contrário, né? Que o Atlético teve N oportunidades. Nossa, mais uma vez o Atlético cria muita chance e não faz o gol. Hoje não, o Atlético não conseguiu jogar. Poucas vezes eu vi esse ano o Atlético sair com o Everson dando chutão lá atrás, não conseguiu sair tocando a bola lá atrás, igual a gente está acostumado a ver o Atlético a jogar. Por isso que eu acho o resultado muito bom pro Galo, por todas as questões adversas. Mais de 61 mil torcedores, só cruzeirense, cantando o tempo todo. O Atlético tomando pressão, tomou bola na trave. Teve muito perto algumas vezes o Cruzeiro de abrir o placar e acabou não acontecendo. Então o resultado é sim bom para o Atlético. Eu já tinha falado lá na Arena MRV, no último jogo da Copa Sul-Americana, que o empate aqui para mim já seria muito bom, e foi. O Atlético marca mais um ponto do Brasileiro diante de um jogo com condições extremamente adversas. E a gente sabe que o Atlético precisa jogar mais, o Arana entra, sai contundido muito rápido. Isso tudo a gente tá cansado de saber. Mas eu vejo evolução. São 5 jogos, os últimos 5, 3 vitórias, 2 empates contra o Cruzeiro. Casa cheia aqui, pra mim foi um resultado bom pro Galo. E a inteligência artificial. Vamos lá, gente. O resultado do empate foi bom para o Galo? Foi. Que rap? Sério? Sério. Porque você tem que pensar o seguinte. Eu queria a vitória do Galo. Eu achava que o Galo ia fazer um jogo reativo, o Cruzeiro ia atacar e a gente ia fazer um jogo reativo. E na hora que a gente fizesse o gol, eles iam entrar em desespero, porque eles não ganham muito tempo. Entretanto, com 11 minutos, o esquema do Cuca todo se afundou. E, gente, eu vou voltar a repetir isso, porque parece que de vez em quando eu tô falando pra grego isso. Isso aqui é muito importante que você tenha percepção. Quando o Arana se machuca, a substituição natural é você colocar o lateral esquerdo, Caio Paulista. Só que ele prefere desmontar o esquema tático que ele tinha. Isso vocês têm que ter uma percepção muito alta. Ele prefere desmontar o esquema tático planejado inicialmente jogando Rubens para lateral do que pôr o Caio. O que isso significa? Isso significa? Que ele não confia no Caio. Isso é muito óbvio. Porque o Caio tem condições físicas de jogar. Ele não tá cansado, ele não tá com problema, nada disso. Ele tava ali à disposição. Quando ele coloca o Gabriel Menino na partida, né, no lugar do Arana, aí o Rubens vai fazer a lateral esquerda e o Gabriel Menino entra, mostra que e o Gabriel Menino com 28 dias sem jogar, 30 dias sem jogar, ele faz uma opção pelo Vera. Eu até acredito que a opção que ele fez pelo Vera possa também residir, senhoras e senhores, também residir na questão dele olhar pro Vera e falar assim, não, Vera, eu vou negociar 7 jogos, mas agora já era, já fez o 7º jogo. Também reside nisso. E aí ele põe ele não pôs o Vera. Mas, se não era isso, ele faz uma opção
Expor o cara que não joga 28 dias, expor o cara que estava jogando de titular outro dia. Nas partidas anteriores, todas de titular. Você consegue ter percepção dos problemas e das falhas que nós estamos enfrentando? Então, taticamente, ele desmonta o time. Então, o resultado vira bom. Porque como ele desmontou o time dele taticamente, ele abriu mão dos conceitos que ele estava imaginando até ali, ele abriu mão de tudo que ele planejou para a partida, aí ele olha para o lado, ele olha para o outro, fala assim, vou ter que seguir esse caminho aqui, não vai ter outro não. E ele segue esse caminho. E ele faz esse planejamento e ele cria essa situação para ele. Porque, volto a dizer, porque ele olhou para o lado, olhou para o outro e falou, velho, eu não tenho para onde seguir, que não seja isso aqui. Então ele abre mão de tudo, ele abre mão, completamente mão de tudo e segue por um outro passo. E aí, meu amigo, ele não tem reservas às alturas, ele não tem como mudar o status do time, ele tem vários caras que vão se machucando por lesão, ele tem que substituir o Júnior Alonso porque ele não consegue mais acompanhar uma corrida. E aí, tudo que ele imaginou que ele poderia fazer de substituições também vai pro beleléu, vai pro saco, vai pra corda. Bom, no oferecimento da Limpa Nome SA, meu amigo, tire seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista e volte a ter o crédito que você tanto merece. O link está na descrição. Detalhe importante, gente, aqui na Limpa Nome SA, mesmo que você tenha feito a dívida, mesmo que você esteja devendo, nós tiramos o seu nome, tá? Aqui você pode confiar, vem comigo e vem de Limpa Nome SA. Meu amigo, a Papum é crédito na hora para você. Primeiro que nós parcelamos de 12 a 18 vezes o empréstimo para você. Tudo que nós fazemos é colocar o Pix na sua conta na hora e você me paga parcelado. Rep, como é que eu pego o empréstimo na Papum? É simples, fácil e seguro. Primeiro, nós atendemos no Brasil inteiro. Segundo, quem faz é meu irmão. Então você pode confiar. E terceiro ponto, nós fazemos através do limite que você tem no seu cartão de crédito. Então você tem um cartão de crédito lá com limite de 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, pega esse dinheiro com a gente. É muito mais barato que banco financeiro. Vai no banco, vai na financeira, olha os valores e volta correndo pra cá. Papum, é crédito na hora pra você. Meu amigo, o Instituto Céspedes Calvície tem solução. E a solução é transplante capilar. O atendimento aqui é exclusivo e personalizado. Olha as fotos que estão aí do lado. O tanto que eu era careca, o tanto que eu tinha de calvície. Olha hoje, galera. Olha hoje, galera, eu não tenho mais nenhuma calvície, sabe porque eu fiz o transplante no melhor lugar de Belo Horizonte. Aqui você pode confiar, você vai ter 13% de desconto, tá certo? E nós vamos parcelar para você de 10 vezes. Hoje é dia de Inplay, e Inplay é o melhor fantasy game do mercado. Aqui você vai disputar contra mim, contra o Beto, contra o Eduardo Guerra e contra mais de 300 pessoas que estão na liga do canal Alvinegro. E, gente, é fantasy game, tá? Não é casa de aposta, nada disso. Então você brinca e se diverte. Você pode comprar moedas para se divertir como qualquer joguinho online. Pode sim. E como é que funciona? É assim, exemplo, Galo versus Cienciano, Maringá, que é o próximo jogo. Aí vamos colocar que o Hulk joga. Aí vai estar lá escrito assim, ó, Hulk dá assistência sim ou não? Aí vamos colocar que eu coloco que sim. E você coloca que não. Tem 300 pessoas. Vamos colocar que 200 pessoas colocou que não e 100 pessoas colocaram que sim. Aí o Hulk vai lá e faz a assistência. Nós que colocamos sim a 100, vamos pegar X de moedas de quem colocou não. É assim, é divertido, fácil e seguro. E todo dia que você logar, você ganha moeda. Dia 1 tanto, dia 2 tanto, e cada dia aumenta até o fim do último dia, que você ganha 1000 moedas no 7º dia. Vem brincar comigo na Inplay, cadastre agora e dá aquela moral pro canal Alvinegro. Preciso de 10 cadastros. Posso contar com você? Faz o cadastro hoje aqui comigo na Inplay. Bom, bora continuar e bora falar do Jardim, né? Que foi pequeno, que é um técnico que tá se mostrando baixo. E a palavra é essa, tá, Jardim? Baixo. Olha o que o Jardim falou, gente. Saca só. Acho que estamos totalmente de acordo sobre o domínio do jogo, mas mais do que isso, no centro de estágio tem uma frase lá que é Cruzeiro maior de Minas. Pá, e fiquei um pedacinho até admirado num derby, num clássico desta natureza, o nosso adversário não propor jogar simplesmente nos duelos e contra-ataque e mais nada. E acho que foi o Cruzeiro que teve que assumir as responsabilidades totais do clássico. Pensava que ia ser um clássico um pedacinho diferente. Acho que foi um clássico num sentido só, o adversário muito em contra-ataque, a utilizar muito o duelo, o contacto, e nós a procurar o nosso jogo, o nosso padrão, aquilo que nós acreditamos, que é uma equipa que pressiona, uma equipa que gosta de ter a bola, uma equipa que gosta de ter um futebol mais apoiado,
E acho que hoje, infelizmente, não conseguimos o resultado, mas eu disse aos jogadores, valorizei o comportamento, que é isto que nós esperamos dos jogadores do Cruzeiro e do Cruzeiro quando joga. Olha, Jardim, você vai me desculpar, mas você não é um técnicozinho que começou outro dia. Você não é um técnicozinho E um técnicozinho, eu tô falando no sentido, vou até refazer o que eu falei, né? Porque não existe um técnicozinho, né? Existe profissionais do trabalho. Você não é um cara que começou ontem a sua carreira. Você não é um cara que não conhece futebol. Você não é um cara que você não sabe como as coisas são feitas no mundo da bola. Você tem conhecimento pleno, total e completo. O fato é que você jogou para a torcida. E um cara do tamanho que você deveria ser, você é técnico do Cruzeiro, e o Cruzeiro é uma grande equipe, mostra só que você é um profissional que não tem a maturidade necessária para ser um bom técnico. Você não tem. Você não tem. Quando você faz análise falando do seu time, olha, o Atlético abdicou do ataque pelos seus próprios motivos, né? Talvez seja pelas lesões, o cansaço, eu não sei, mas o Atlético abdicou de atacar, nós tentamos entrar na defesa, nós não conseguimos furar a defesa, né? Nós temos que trabalhar melhor isso, que não vai ser a primeira vez que vai acontecer, e os seus blá 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 de sempre, mas não, sabe o que você fez? Você, dentro da sua incompetência de furar uma defesa adversária, você dentro da incompetência, não falando de competente ser incompetente por completo, não, falando do jogo, incompetência de furar o bloqueio atleticano, você quer culpar o outro. Você quer criar uma situação para o outro, que ela é completamente desconectada da realidade. Então beira o ridículo um comportamento de um técnico profissional, beira o ridículo o comportamento de um técnico que hoje joga numa primeira divisão do futebol brasileiro, querer, o outro time foi assim, foi assado. Você não teve a competência para furar, você falhou nisso, a outra equipe optou por um sistema defensivo mediante do que foi o jogo, o cansaço e tudo que foi apresentado. Você abriu mão de uma competição porque você não deu conta de jogar ela, é a verdade. Você foi incompetente, não conseguiu ganhar os jogos em casa contra a Mucharuna e contra equipes que ninguém nunca tinha ouvido falar, que são motivo de piada. Então aí você cria esse fantasy game que é só seu e da torcida do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro tá comemorando um empate hoje com o Atlético, é o título empate contra o Atlético. Mostra-se o tanto que o Cruzeiro tá se apequenando. Vão falando, time pequeno, isso e aquilo, tentando falar pro Atlético. O atleticano está tratando com normalidade o empate, vocês estão contratando como um título mundial. E beira ao ridículo. Então, cresça e apareça, Jardim, porque você está precisando crescer e aparecer. Bom, vamos partir para o próximo tema e vamos falar agora de Thiago Mendes. Senhoras e senhores, o Thiago Mendes... Na verdade, eu vou falar de uma outra coisa antes. Eu vou falar do Cuca, que eu já vou trazer o tema do Cuca, porque o do Thiago Mendes ele vai bater nesse tema da seguida, né? Vamos primeiro falar do Cuca. Cara, a parada é a seguinte, o Cuca ele tinha um pensamento no final do mês de abril, e ali naquele momento que você podia contratar na janela nacional, de contratar um zagueiro, um volante, um ponta esquerda e um centroavante. Era isso que o Cuca estava pedindo à diretoria. Com o passar do tempo, o Cuca entendeu que ele poderia ter peças em alguns outros lugares que poderiam render mais, vídeos, tirar o Scarpa do meio e jogar ele para a direita, né, e o Rubens podendo ser um meia esquerda, um meia por ali, que poderia fazer pressão e tudo, e ele modificou os status de contratação. Eu trouxe para vocês lá atrás que o Atlético queria um volante e um segundo volante, né, e um ponta esquerda. Essa era a ideia do Cuca. Mas só que o Cuca mudou a jogada toda. Ele continua querendo um volante, ele continua querendo um segundo volante, mas agora ele quer um meio armador. E ele vai jogar o Dudu para ser o ponto esquerda junto com o Coelho, que para mim fica excelente. Dudu e Coelho na esquerda, Júnior Santos e Scarpa na direita e central Hulk e Rony. Para mim nós temos ali reservas de alto nível. Imagina Dudu, Rony e Júnior Santos. Excelentes, mas nós temos um problema no meio. E o Cuca quer resolver esse problema. Ele quer um meia que possa sair jogando, ele quer um cara igual o Zarate, igual o Nath, e ele quer um cara igual o Alan. Então ele quer meias que voltem para marcar, mas que ajudem na criação, como o Zarate e Nacho, e ele quer um volante, um primeiro volante de qualidade para fechar. Então o Cuca muda o status do que ele estava pensando de abril para cá, e aí o Fred Augusto, eu trouxe isso na live de ontem à noite para vocês, disse que o Atlético tem 2 titulares e mais um que vai disputar a posição, ou seja, um primeiro volante titular, um segundo volante que disputa a posição e um meio armador para chegar com titularidade, e isso é muito legal, e isso invoca alguns nomes. Um nome
nome que não fechou na Arábia e tá disponível no mercado é o do Thiago Mendes, né? E quem traz essa informação, e é interessante a gente falar isso, quem traz essa informação é o André Hernan. Thiago Mendes voltou a atuar por Al Rayyan, porque estava parado, ajudou o time a chegar na final da Copa do Catar, ao lado dos brasileiros, e claro, porque ele é Península Arábica, né, gente? Do Roger Guedes e Gabriel Pereira, o meio-campista está em seu último mês de contrato e o futuro ainda é incerto para a janela de transferência, né? Lembrando que o Thiago Mendes, para mim, não acho uma boa opção, ele tá com 33 anos, né? Eu não gostaria de um volante de 33 anos no Galo. Ele tem um histórico interessante, no campeonato francês, campeonato brasileiro, mas eu não acho que ele seja a resposta adequada ao Atlético. Eu acho que existem outros personagens, que inclusive eu vou trazer no vídeo do almoço, que por exemplo é um Fred do Fenerbahçe, é um Arthur Melo também, que não vai ficar no Girona, né, e que vem jogando, tá? Não vem dos 16 jogos, jogou 14, mas eu acho que são jogadores que poderiam chegar aqui e jogariam muito. Inclusive o Fred Augusto disse que seria um jogador como é que fala? Que já jogou pela seleção. Olha, o volante. Agora eu vou deixar uma coisa muito clara pra vocês. Na minha opinião, o Thiago Melo não vale, mas aqui, ó, ele está naquela lista principal do Atlético, tá? Ele tá naquela lista principal, então se aparecer um cara desse tipo, dessa envergadura por aí, do Thiago Mendes, não duvide, porque ele é o Thiago Melo, né? O Thiago, não duvide que é uma possibilidade. Bom, voltando para falar de Palmeiras e Galo, eu falei que eu ia fazer esse vídeo para vocês, estamos aqui para falar de o Bruno Fux, o Palmeiras quer, é líquido e certo, inclusive o Palmeiras planeja fazer uma proposta agora pro Atlético para resolver a situação. E aí vem uma pergunta, o Galo tá precisando de dinheiro, isso é óbvio, mas precisa de jogadores ao mesmo tempo. Existe algum jogador do Palmeiras que acrescentaria ao Atlético? Bom, vamos dar uma olhadinha no elenco do Palmeiras, que nós temos aqui à disposição, e a gente sabe que a gente precisa de zagueiro, mas zagueiro não viria porque os caras têm problema na zaga lá, o Mikael que eles trouxeram, que era titular, machucou, o Bruno Fux na titularidade, então zagueiro não dá pra gente trazer ninguém. O próprio Naves é um jovem zagueiro, não acho que vale a pena. O Benedetto também é um jovem zagueiro. Na lateral, cara, eles estão renovando com o Piquerez, e o Piquerez está sendo procurado pelo Europa, e o Vanderlan é o reserva imediato, eles não têm outro, então eles não liberariam. Aí quando você vai pra lateral direita, aqui você tem opções, porque eles têm o Agustin, o Mike e o Marcos Rocha. Porém, eles acabaram de renovar com o Marcos Rocha, né? E o Mike, sendo muito sincero, viria aqui pra disputar a posição, porque ele não é nenhum tipo de craque. Na volância, impossível qualquer um, porque todos são jogadores caríssimos e de bom nível técnico, que é o Moreno, que é o Martínez, que é o Emiliano, que é o Richard Rios, que joga muito, né? O próprio Lucas Evangelista. Esse Alan é um jovem jogador de lá, esse Figueiredo também é um jovem jogador da base, não faz sentido nenhum. No meio campo, a gente sabe que o Rafael Veiga já não quer mais ficar no Palmeiras, mas ele quer ir pra Europa. Ele não quer permanecer no futebol brasileiro. E o Maurício estava lesionado, mas veio caro do Inter. Também é difícil. Então, quando eu chego aqui, eu consigo começar a deslumbrar algumas coisas como Bruno Rodrigues, vale a pena? Pra mim, não. Felipe Anderson, ponta direita, vale a pena? Pra mim, não. Né? O Flaco Lopes tá começando a marcar um bocado de gol. Esse Luiz é menino da base. Então, assim, respondendo a pergunta de vocês, pode pintar uma troca com o Palmeiras? Pode. Pode, sempre há a possibilidade de um cara estar mais insatisfeito, você chega aqui, ó, lá, aqui você vai ser titular, vem pra cá que você vai ser meu titular absoluto, eu não vou abrir mão de você e blá blá blá, aquela coisa toda, mas diante do gasto elevado que o Palmeiras teve pra contratar os jogadores, diante de tudo, cara, eu não acredito que o Atlético consiga nesse momento trazer jogadores pra assumir a titularidade, principalmente que o Paulinho tá começando a flopar bem, o Flaco Lopes, é igual eu disse, tava mal, não tava conseguindo render, não era o cara, mas de repente começou a fazer gols na Série A, olha aqui, dos 8 jogos já fez 2 gols, né, na Libertadores também fez gol, enfim, esse era um cara, um centroavante que chegaria, o Atlético arrumaria a casa, mas teria que colocar dinheiro para ter ele. Então, assim, acho difícil uma troca com o Palmeiras. Impossível? De maneira nenhuma. Difícil? Bem difícil. Mas, bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva. 11 da manhã eu te encontro aqui para mais conteúdo do canal Alvinegro, aquela resenha boa. Um abraço, fiquem com Deus, valeu, tchau e tamo junto. Eu fui, obrigado, turma, valeu.